Olá, nós vamos falar agora sobre os gêneros textuais, que, tratados de uma maneira mais simples, são, na verdade, conjuntos de textos. Sim, são conjuntos de textos que guardam certas semelhanças entre si, então são conjuntos de textos semelhantes. Trocando em miúdos, quando nós dizemos que determinado texto é uma notícia, ou que aquele texto é uma crônica, ou que aquele texto é uma bula de remédio, ou que aquele texto é um artigo de opinião. Todos esses nomes indicam que aquele determinado texto pode ser agrupado, pode ser enquadrado num conjunto maior, embora tenha lá suas peculiaridades. A ideia é que, sim, os textos são muito variados, são muito diferentes entre si, mas ainda assim cada um deles pode ser aproximado a um grupo, por conta dessas tais características semelhantes. No limite, a definição e a identificação de gêneros serve basicamente para construir um horizonte de leitura, ou seja, a gente é capaz de ler melhor um texto quando consegue identificá-lo a um gênero mais amplo e, evidentemente, reconhecer as peculiaridades dos gêneros também nos ajuda a estabelecer modelos de produção textual, tanto na escrita quanto na fala. É importante saber que o gênero conversa entre amigos é diferente do gênero entrevista de emprego, por exemplo. Bom, nós vamos ler aqui uma crônica do Machado de Assis, que leva esse título Supressão do Estômago, e a partir dela a gente conversa um pouco mais sobre gêneros textuais. Supressão do Estômago é o título, te convido para que a gente leia. Vindmila inventou uma coca, um vinho estomacal. Por ora, não há nada que possa fazer admirar um homem qualificado e avariado. Cocas não faltam, nem cocas nem coqueiros. O importante é que Vindmila despreza o estômago. Não o conhece, despreza-o. Acha-o uma coisa sem préstimo, sem alcance, um verdadeiro trambolho. Esse órgão clássico da digestão não merece que um Vindmila se ocupe com ele. No tempo em que Deus o criou, podia ser útil. Deus estava atrasado, a criação ressentia-se de tal ou qual infância. Vindmila é o Descartes da filosofia digestiva. Que fez Vindmila? Isto que dizem os senhores Ruffier, Marteiller e companhia. O senhor Vindmila faz comer e digerir o homem sem estômago. Excessos, doenças, má digestão atacaram de tal modo o vosso estômago que estáis privados deste órgão? Não desespereis e, depois de cada refeição, tomai um cálice de vinho com pepsina de ástase e coca de Vindmila. Com a pepsina, todos os alimentos azotados, carnes, ovos, leite, etc., serão transformados em sangue. Com a diástase, a farinha, o pão, os feijões se converterão em princípios assimiláveis e passarão nos vossos ossos e músculos, enfim. Com a coca, vosso sistema nervoso será acalmado como que por encanto. O vosso estômago não trabalhou, ficou descansando, curando as suas feridas, e no entanto tendes comido, tendes digerido, tendes adquirido forças. Bem o dizíamos, o senhor Vindmila bem mereceu da humanidade, e presamo-nos de ser os seus agentes nesta corte. Viram? Digerir sem estômago. Desde que li isto, entendo que fazia muito mal em evitar camaroadas à noite e outras valentias, porque se com elas vier a perder o estômago, lá está o doutor Vindmila, que se incumbe de digerir por mim. Faziam-se e fazem-se doutores na ausência, em absentia, mediante certa quantia com que se manda buscar o diploma à Alemanha. Agora temos as digestões na ausência. E pela regra de que a civilização não para nunca, virá breve não um Vindmila, mas um Trintimila, um Centimila, que nos dê o meio de pensar sem cérebro. Nesse dia, o vinho digestivo cederá o passo ao vinho reflexivo, e teremos acabado a criação, porque estará dado o último golpe no Criador. Bom, nessa primeira leitura já se pode perceber
que, num certo trecho aqui do seu texto, o enunciador, o próprio autor, poderia dizer, o Machado de Assis, faz aqui uma citação. Você notou isso? Ele pergunta, depois de muito elogiar o tal Vindimila, tá, mas o que ele fez? Isto que dizem os senhores, você vê que são os senhores Ruffier, Martecher e companhia. Aqui a gente tem uma empresa, não é? Que vai aparecer como enunciadora desse anúncio publicitário. Aqui a gente tem uma publicidade, não é? Aqui a gente tem um texto que se insere nesse gênero, o texto citado. Porque, veja, se promete aqui a facilidades digestivas, né, por meio dessa coca produzida por Vindimila, a um homem sem estômago. É um anúncio que não propõe pouca coisa, né? Que alguém consiga, como aqui se explicita mais no próprio anúncio, digerir, adquirir forças, né? Sem que o estômago trabalhe. O estômago fica descansando, curando suas feridas, e ainda assim a pessoa pode abusar de certos alimentos cuja digestão é um pouco mais complicada. Bom, o que acontece? Esse anúncio publicitário foi o ponto de partida para o texto de fato composto pelo próprio Machado de Assis, texto esse que vai se inserir no gênero crônica. O que a gente consegue perceber é que, a partir desse anúncio publicitário, Machado vai e produz um texto que tem uma linguagem aproximada à linguagem literária. Seja pelas referências que ele faz, seja sobretudo pela ironia, pelo uso dessa figura de linguagem, que é o recurso pelo qual se faz a crítica ao anúncio. O anúncio promete algo que vai muito além do razoável, o que fez com que esse leitor crítico, que era Machado de Assis, julgasse o anúncio um tanto quanto enganoso, não é? Aqui, quando ele diz, por exemplo, que Vindimila despreza o estômago, não conhece, despreza, acha o estômago um trambolho, não é? A ponto até de dizer que o estômago, esse órgão clássico, veja, o órgão clássico faz aqui uma referência positiva ao estômago, não merece que um Vindimila. Ele dá um tom como se Vindimila fosse alguém muito superior ao órgão clássico que é o estômago. E aqui já se anuncia um pouco a ironia. Quando ele diz que o estômago, como uma criação de Deus, poderia ser útil, mas Vindimila está acima disso, esse elogio excessivo a quem propõe algo aqui tão pouco razoável deve ser visto como um elogio irônico. A ironia se revela, sobretudo, no parágrafo final, quando ele afirma que, já que a tendência da civilização é o avanço, a civilização não para nunca, isso está aqui, virá em breve não um Vindimila, mas um Trintimila, um Centimila. Ele faz uma brincadeira com o nome desse senhor que propõe que o vosso estômago descanse enquanto a digestão acontece, né? Como se alguém superior ao vinde, como se fosse a referência aqui a 20, né? Mas que fosse o trinte na referência a 30, ou o cente na referência a 100, conseguisse algo ainda mais grandioso, algo que nos fizesse nos tornarmos capazes de pensar sem cérebro. Bom, aqui vem a ironia, né, dele a respeito dessa proposta de Vindimila. E ele até sugere que esses doutores que propõem esses absurdos não sejam de fato doutores, não é? Faziam-se, fazem-se doutores na ausência, não é? Mediante certa quantia com que se manda buscar o diploma à Alemanha. Ou seja, ele critica aqui um costume da época, que é a compra de títulos, a compra de diplomas. Não é alguém que de fato estudou para se tornar doutor, é alguém que mandou buscar um diploma e com isso já seria doutor, mas não é de fato, não é? Bom, o que a gente percebe? Pois então, se nós analisarmos como um texto à parte esse que foi citado,
por Machado de Assis em sua crônica, aqui nós temos, portanto, um exemplo de gênero textual. É o gênero que a gente chamou agora há pouco de publicidade, que a gente poderia chamar de anúncio publicitário. E o próprio texto do Machado de Assis, o texto que cita esse anúncio, também é exemplo de um outro gênero textual. Como já disse, aqui a gente tem um texto que exemplifica o gênero crônica. Bom, o que o anúncio publicitário tem de fundamental, considerando o gênero anúncio, que esse texto aqui exemplifica? O anúncio publicitário tem a função social de vender um produto. Basicamente isso. Ele anuncia qualidades do produto para fazer com que o público-alvo se interesse por ele, que é justamente aquilo que se faz, né, quando se apresenta um produto que seria capaz de permitir que o público, o consumidor, se alimentasse, digerisse, adquirisse forças sem a necessidade de que o estômago trabalhasse. Né? Aqui aparecem as qualidades do produto que se pretende vender. Bom, o outro gênero aqui em jogo, o gênero crônica, tem características diferentes desse gênero anúncio. O que é particular da crônica? A crônica tem como conteúdo, a crônica tem como tema fundamental algum acontecimento, algum dado, algum evento cotidiano. O cotidiano é o ponto de partida para que se faça uma crônica. Seja o cotidiano na forma de uma notícia, seja o cotidiano na forma de um fato curioso que o cronista presenciou, seja o cotidiano de um anúncio publicitário, não é? Porque o anúncio publicitário é um gênero que circula no cotidiano. Por isso que foi a partir dele que se compôs essa crônica do Machado de Assis. Ou seja, as crônicas, de modo geral, partem do cotidiano, mas fazem um texto que tem a pretensão de ir além do cotidiano. Ou seja, se a história cotidiana é transformada em uma notícia, que é outro gênero, a notícia tem a tarefa principal de fazer com que as pessoas, naquele dia, naquele momento, naquela contemporaneidade, se informem. A crônica, além de informar, ela busca entreter, ela busca promover a reflexão, e por isso ela tem pretensões até de se eternizar, se possível. Se a gente toma essa crônica do Machado de Assis como exemplo, se percebe que a gente está diante de um texto do século XIX e a reflexão que ele propõe vale para a gente ainda hoje. Será que as propagandas a que nós assistimos hoje, será que as propagandas que nós lemos hoje não mereciam um questionamento? Será que elas não mereciam, até algumas, uma certa ridicularização, tal como o Machado faz aqui com essa propaganda enganosa? Quer dizer, o tema que era pertinente lá quando essa crônica foi escrita continua sendo pertinente hoje. Isso só vai acontecer tanto com a crônica de feição mais argumentativa, como essa que a gente leu, quanto com a crônica que tenha um viés mais narrativo. Porque a crônica pode narrar uma história também com essa pretensão de fazer com que aquela história do cotidiano acabe perdurando. Bom, em suma, temos aqui exemplo de como um texto específico, essa propaganda que a gente leu, essa crônica que a gente leu, contém características que nos permitem vincular aquele texto a um conjunto maior, seja uma notícia, seja um conto, seja um anúncio publicitário, como lemos aqui, seja uma crônica, como também acabamos de ler.